A palavra por si só se define: pré-ocupação. Ou seja, antes de acontecer de se ocupar, você já está desassossegado. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Não Tenha Medo de Fantasmas. E o assunto de hoje é a preocupação versus a fé, a confiança. Quando eu fui pai, uma coisa muito interessante que acontece, né? É uma mistura de felicidade com preocupação. As mães têm uma vantagem porque elas carregam, a natureza escolheu assim, Deus escolheu assim, que elas fossem as responsáveis por carregar a formação daquela criança, esse milagre da vida, nos 9 meses. E isso cria um vínculo, né? Uma coisa extra física, uma sensorial. Então a mãe já, quando o filho nasce, ela já tem esse manual, não é? Pronto. Ela tem essa premonição, ela é sensitiva. O filho também sente isso na mãe. É um amor diferente, é um amor visceral, espiritual, e eles se cruzam, né? Se entrelaçam, e a mãe já sente, já sabe por antecipação as coisas do filho. O pai não, né? A gente olha aquela criança assim e fala: meu Jesus, o que é isso? Então nós somos acometidos. Eu acho que o ditado ser mãe é padecer no paraíso também pode ser aplicado aos pais. Ao pai, porque a gente sente um misto de felicidade, de preocupação o tempo todo. É uma coisa inexplicável. Mas enfim, eu achava que essa preocupação só iria durar na primeira infância, né? Porque eles exigem muitos cuidados, a gente precisa estar atento, porque eles não falam, eles são muito pequenininhos, muito frágeis, então a gente está ali, principalmente quando você é pai de primeira viagem, depois vai te acostumar, mas não tanto. E o pai não tem essa convivência que a mãe já teve os 9 meses anteriores, então a gente fica realmente sem manual, sem pai nem mãe. E aí a gente fica ali preocupado o tempo todo, mas eu achava que depois que crescesse, tudo isso ia terminar. Lê do engano. Porque quando eles começam a andar, a falar, a ter opinião, a abrir a porta e ganhar o mundo, aí é que as preocupações se multiplicam. E elas se resumem naquela mensagem do WhatsApp, quando você manda e diz assim: oi filho, oi filha, e eles não respondem logo. A gente já acha que tudo, né, todas as tragédias que podem surgir na nossa mente acontecem. E daí a um tempo eles mandam aquela mensagem: fala aí pai, foi nada demais, você é muito preocupado, estava tomando banho, eu estava na rua, ou estava trabalhando, ou estava estudando, estava com os amigos, enfim, estava fazendo alguma coisa boa. Mas aí vem a pré-ocupação, a gente já acha que aconteceu alguma coisa grave. Por que eu peguei esse gancho? Porque a palavra preocupação, ela tem um significado. É uma ideia fixa que o espírito sofre antecipadamente. Isso está lá no dicionário. Uma prevenção, uma opinião antecipada das coisas. E quando a gente se preocupa excessivamente com tudo, muitas das vezes as nossas opiniões antecipadas, a nossa prevenção causam sofrimento e aquilo não acontece. Certa vez eu li que muitas vezes é melhor deixar a situação como ela está, em vez de ficar se preocupando demais, que ela se resolve por si só. A preocupação é necessária, a gente tem que prever, planejar,
coisas, situações, para que a gente possa dar uma ordem na nossa vida, mas não exagero. Tudo que é exagerado tem alguma coisa errada. E nesse caso da preocupação, é a falta de fé. A nossa fé é vacilante, né? Como uma onda, né? Assim, são as ondas do mar, né? Vêm uma atrás da outra e elas vêm, e a hora vem mais forte, a hora vem mais fraca. As ondas do mar, digamos, são os problemas. Nós precisamos enfrentá-los. Enfrentar com firmeza, com fé, com confiança em Deus e em si próprio, nas suas capacidades, nas nossas capacidades. Então, é normal que depois de uma onda venha outra. Por que os problemas são necessários? Para justamente dar a todos nós condições de aperfeiçoamento, de melhoria. Quando você tem uma disciplina, quando você tem um trabalho que você vai ali, né, repetindo, você acaba melhorando, aperfeiçoando. O problema é isso. O problema, ele é como a onda do mar, ele vem, depois vem outro. Às vezes vem uma onda pequena, às vezes vem uma onda maior. E tem dias que o mar está calmo. Nesses dias, nós devemos fazer, como no episódio anterior, um silêncio interior, olharmos para dentro de nós, analisarmos as nossas o nosso pensamento, a nossa conduta, o que nos preocupa, ver essa situação de uma forma, todas as situações de uma forma, eu não digo positiva, poliana o tempo todo, porque não dá, mas de uma maneira menos negativa, porque a preocupação, ela tende a ser sempre para negativa, né? E ela acaba gerando, às vezes, uma atitude, não só pessoas, mas uma sociedade, até um país, que pode ser irreversível. Geram até guerras, não é? Uma preocupação excessiva, eu vou me defender antes que eles ataquem. E eles não estavam querendo atacar. Ou então também não vou fazer nada. Vou negociar, vão atacar, sei que estão uma tensão no ar, seja com uma pessoa, seja com um grupo, é tentar resolver, ou se calar, fazer o possível para que haja sempre o quê? A melhor solução. Então, a fé, o que significa a fé? Vai lá no dicionário e vê, é confiança, é certeza, é ter confiança em si mesmo e numa força maior, que é Deus. Ao contrário da preocupação, que é o desassossego, a desconfiança, é se preocupar antes de acontecer. Preocupação é ocupar-se de alguma coisa que ainda não aconteceu. Por isso que eu dei o exemplo dos filhos, não é? Os filhos não são nossos, eles são do mundo. Nós criamos os filhos para o mundo. E um dia eles vão para o mundo. E eu falo isso com propriedade. Eles foram para o mundo. E agora eles têm a vida deles. Como eu também sou filho e fui para o mundo e tive minha vida. Hoje eu entendo melhor meus pais. Belchior dizia muito bem, nós somos como os nossos pais. Nós podemos fazer coisas diferentes, viver momentos diferentes, a tecnologia está diferente, hábitos diferentes, mas no final das contas, todos nós temos as mesmas preocupações. Ah, mas eu não sou pai, ainda não sou mãe. Não tem problema, se você já é responsável por alguém ou por por um trabalho, por uma ocupação que é importante, não só para você, mas para outras pessoas, isso já vai dar uma visão do que é criar, né, um filho. Você não precisa ser biologicamente um pai ou uma mãe, mas você pode ser responsável por pessoas. E isso dá aquela sensação. Mas preocupar é normal, mas a fé é mais importante, é fundamental, esse alicerce do conhecer-se a si mesmo, do exercício do se conhecer, da fé, da atitude ponderada, mas com firmeza,
Isso vai alicerçando, vai gerando uma onda, uma calmaria interior, apesar de todas as tempestades e aquelas ondas do mar, né? Os problemas, as ondas atrás das ondas, e a gente vai enfrentando as pequenas, médias e grandes. Quando você começa a nadar no mar calmo ou na piscina. Daqui a pouquinho você quer mais, vai enfrentar pequenas ondas. Você quer mais, vai enfrentar grandes ondas e por aí vai. Não precisa ir lá para Nazaré, né? Lá em Portugal, naquelas ondas gigantescas, aí é demais. São problemas, Deus não dá fardos maiores que nossos ombros. Então, preocupar, sim, mas não em excesso, porque nós devemos ter fé. Exercício da fé. E como hoje eu não vou esquecer de falar, é de ler a nossa página do livro Semente de Felicidade. E a página escolhida foi essa daqui, ó. Mantenha-se firme. A vida aperta você de todos os lados. Você pensa que está sendo exigido demais por ela. Sente-se insustentável na vida. No entanto, a vida é uma marcha contínua para o melhor. Ela reserva maravilhas para você. Aquelas ondas de problemas, em algum momento vão passar e você vai conquistar a terra firme. E vai se sentir feliz por isso, porque você venceu. Continuando a leitura, para alcançar o pleno êxito, é preciso retemperar-se na luta e vencer-se a si mesmo. Aquilo que eu falei no podcast anterior, no episódio anterior, o silêncio interior é importante. Coloque-se nas mãos de Deus, o Senhor da vida, e aguarde resoluto. Incorporar-se com resignação e felicidade à marcha da vida é mostrar fé e amor a Deus. É isso. É sempre aquele exercício de fé, de amor, de paz, aquele silêncio, 5 minutos por dia, enfim. Tudo isso é um processo. A vida é um grande processo de aprendizado e de melhoria. Pode parecer a primeira impressão que tudo está dando errado, que a vida é ruim, mas os propósitos estão mais à frente, estão lá na frente, e é preciso estar cada vez mais alto nessa montanha, nessa escalada que é a vida, para poder enxergar melhor os propósitos que ela nos dá. Quando você está no alto da montanha, você enxerga melhor o que está acontecendo lá embaixo do que quando você está na base. Uma pessoa no alto da montanha está vendo uma estrada. Por essa estrada trafegam 2 veículos em sentidos opostos. Ele está vendo do alto da montanha que aqueles veículos vão se chocar. Se você for um dos motoristas, você está na base e você não sabe quem está vindo de lá. Esse é o processo da vida, é escalando a montanha, passo a passo. Que montanhas são essas? As montanhas dos nossos problemas, principalmente esses fantasmas interiores. Esse é o grande triunfo que nós vamos ter quando chegarmos no alto da montanha e vimos que vencemos todos os obstáculos, mesmo quando tivemos quase em desespero. Mas conseguimos, porque mantivemos o quê? Mesmo vacilante, a nossa fé. Que ela seja vacilante, mas que ela seja. Não devemos desistir nunca da boa luta, do bom combate. Até a próxima. Fiquem com Deus.